Bom dia a todos, estamos iniciando mais um encontro do Amando Brasil. Alegria poder estarmos conectados com a energia do amor e da fé. Nos encontrando uma posição firme e flexível, deixando os nossos pés bem apoiados no chão, as nossas mãos recostadas sobre as coxas, fechando os olhos, os ombros eretos. Vamos encontrar uma postura ereta, firme e flexível. Agora nós vamos começar inspirando. Inspira, conta até 3. No ar, e expira contando até 6. Novamente, inspirando, contando até 3. E expirando, contando até 6. É lento, a respiração é mais lenta, de modo que você consiga esvaziar todo o seu pulmão. Mais uma vez, nessa inspiração, procura levar o ar até as células mais longínquas. Faz uma inspiração para que todas as células recebam esse ar puro, o ar da vida. Inspira. Expira. Vamos manter os nossos olhos fechados e levando o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, pedindo que o nosso amando hoje seja um amando divino, um amando vibrado de presença, um amando que vamos sentir essa energia do amor que é nós. Que nós estejamos abertos a perceber o amor de Deus sobre cada um de nós, através de pequenos atos de bondade. Que nós tenhamos sabedoria e discernimento para compreender que doenças, os problemas de saúde são formas de fazer com que nós aquietemos a mente ou temos mais para dentro, no momento que nós precisamos parar, ouvir, desconectar. Nós sejamos agraciados hoje com a unção que vem do alto para conseguir ter autoridade sobre os nossos pensamentos de medo e sofrimento, aqueles que nos mantêm presos às situações que aconteceram e que já passaram. Que nós estejamos atentos aos pensamentos que estão aqui rondando, para sermos capazes de distinguir aqueles pensamentos que vêm, aqueles pensamentos que vêm de Deus. Toda vez que um pensamento de sofrimento, de medo de perder, de raiva, de culpa, de mágoa, de tristeza, toda vez que nós damos espaço para que esses pensamentos cresçam, nós estamos alimentando dentro de nós a energia contrária, a energia do amor. Nós nos distanciamos da luz do alto. O que acontece na nossa vida existe permissão. O amando de hoje nos permita estar mais próximos da energia do amor e que o nosso dia a dia com Deus,
Fortaleça o nosso relacionamento para que nós tenhamos mais intimidade e possamos colher os frutos do Espírito, como a paciência, a alegria, retomar a alegria de viver, a humildade, a sabedoria e o sentimento de propósito, significado. Respira e com a força que você e eu temos de escolher, como aquele livre-arbítrio que nos foi dado, hoje você escolhe estar conect- conectada com a energia do alto. É ela que vai dissipar todas as trevas, a escuridão, todos os sentimentos que não vêm do alto. Respira profundamente. Diga para você, em voz baixa, eu escolho o amor. Eu escolho confiar e alimentar a minha fé todos os dias. Porque eu sei que os planos dele são maiores do que os meus. E devagar, você vai voltando para cá com um sorriso confiante. Um sorriso de quem já fez a sua escolha. Quem sabe que será tentado e tentado todos os dias. Mas que escolhe permanecer no amor. Vamos receber a Kelly com um sorriso. Onde é que tá a Kelly? Kelly está com você. Muitíssimo obrigada por você estar aqui hoje. Bom dia a todos. Eu que agradeço. Agradeço muito a oportunidade. Agradeço primeiramente a Deus por ter me colocado nesse dia tão lindo, iniciando uma semana e podendo trazer para vocês uma palavra que eu busquei a semana inteira, que me trouxesse uma conexão profunda e que estava bem à minha frente. A palavra que eu trouxe para vocês hoje foi de um livro que agradeço desde já ao CP por ter nos presenteado de uma forma tão carinhosamente no Dia das Mães. Ele estava bem à minha frente e a palavra que eu encontrei hoje, eu acho que todos vocês vão tirar um tempinho para imaginar que já passaram, que vão passar. O livro que eu trouxe com a palavra é O Poder da Mãe que Ora. E bem aleatoriamente eu abri um capítulo que foi profundamente a conexão na mesma hora, que eu vou trazer para vocês hoje brevemente. Para que vivam livres do medo e encontrem total liberdade, restauração e plenitude. O medo, seja irracional, seja fundamentado, é sempre desagradável. Gostaríamos de fugir desse estado afetivo gerado pela consciência do perigo ou do receio de algo, mas isso é impossível. O medo é uma realidade e faz parte da nossa vida. A questão está como lidamos com ele. Muitas mulheres são escravas do medo, de não achar o homem certo, de não ser boa mãe, de não ser uma esposa capaz,
de não romper com um passado incômodo, de ser traída e de tantos outros. Eu sei muito bem o que é o medo, em suas diversas facetas. A sensação do medo era normal para mim quando criança, porque eu morava com minha mãe, uma pessoa mentalmente doente. Seu comportamento estranho, instável e ofensivo era uma constante fonte de pavor. Quando adulta e já casada, eu e minha família fomos morar em Los Angeles, em meio a terremotos, incêndios, inundações, tumultos e crimes desenfreados. Se tivéssemos permitido, o medo teria controlado nossa vida. Pedir proteção e libertação do medo tornou-se uma constante fonte em orações. Não foi fácil lidar com tudo isso, mas superamos essas situações com o auxílio do Senhor. Mesmo tendo conhecido Deus na fase adulta, aprendi a identificar a verdadeira fonte do medo e a lutar contra ela. Então, encontrei liberdade, restauração e plenitude de vida. Tenho empregado as mesmas táticas em benefício dos meus filhos e desejo que vocês façam os mesmos com os seus. Ore para que seus filhos vivam livres do medo. O medo se aposta de nós no instante que deixemos de crer que Deus é capaz de guardar em segurança a nós e aos nossos queridos. As crianças são tomadas pelo medo porque não conseguem discernir o real do irreal. Nosso amor e nossa tentativa de confortá-las e tranquilizá-las podem ajudar, mas orar e proclamar a palavra de Deus com fé e louvá-lo por seu poder e amor é que poderá libertá-las de fato. Não podemos poupar os filhos de todos os medos, mas podemos ajudá-los em oração a superá-los com o auxílio do Senhor. Sempre que eu percebi o medo se apossando de qualquer um dos meus filhos, orava, lia a Bíblia e louvava a Deus. Faça isso por seus filhos. Mesmo em meio ao medo, eles podem aprender lições sobre o perfeito amor de Deus, que lança fora todo o medo. Essas lições ficarão gravadas para sempre no coração deles. Quando Jesus se encontrava no mar com os discípulos, veio uma grande tempestade. Ao ver o medo deles, Jesus lhe perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pouca fé? Ele deseja que nós, como eles, acreditemos que nosso barco não vai afundar, se ele estiver conosco. Você precisa ensinar isso a seus filhos. Eles precisam saber que quando Deus está a bordo, o barco pode até adernar, mas jamais afundará. Há momentos, é verdade, em que o medo se revela mais que uma emoção passageira. Ele pode apertar o coração de uma criança com tanta força e de maneira tão incompreensível que nem atos nem palavras conseguem afastá-lo. A Bíblia nos diz claramente que o espírito do medo não vem de Deus, mas do inimigo. No entanto, os pais têm autoridade e poder por meio de Jesus Cristo para resistir ao espírito do medo em favor dos filhos. O medo não tem poder sobre eles. Nós é que temos poder sobre o medo. Jesus nos deu autoridade sobre todo o poder do inimigo. Não seja enganado e levado a pensar diferente. Se o medo persistir, depois que você tiver orado, peça a 2 ou a mais cristãos que orem com você. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em nome do Senhor, Ele estará no meio deles. O medo e a presença do Senhor não podem ocupar o mesmo espaço. Devido ao fato inegalável, é maravilhoso de termos Jesus.
Nós e nossos filhos jamais seremos obrigados a viver com o espírito do medo ou aceitá-lo como parte de nossa vida. Por isso, lancemos sobre o Senhor todos os medos. Preencha o coração e a mente com as coisas do Senhor. Lance fora de sua vida e da vida dos seus filhos todo o medo, em nome de Jesus. Então, ah, essa palavra me tocou profundamente, porque qual pai e qual mãe que não ora por seus filhos, né? Antes de dormir, antes do acontecimento, às vezes, a gente ora por tudo, pelo que a gente recebe de bom, pelas coisas que foram aprendizados no nosso dia a dia, pela nossa vida. E essa palavra veio num momento muito importante assim, porque sempre antes de dormir, quando eu coloco minha filha no berço, eu rezo para ela. Rezo que ela esteja um dia lindo, né, que tudo de bom aconteça para ela, que Deus proteja ela. Então, veio muito a calhar assim, é uma palavra que me tocou muito, muito mesmo. E a gente pode perceber que o medo é algo que a gente não consegue lidar, que ele vem, né? É normal a gente ter medo. Nós temos medo, às vezes, quando surge uma situação que a gente não tem controle, a gente fica com medo. E o que a gente faz? Muitas vezes a gente ora, a gente agradece, a gente pede uma luz para que tudo dê certo, né? Que ele ilumine nosso caminho. E a gente não pode passar isso aos nossos filhos. A gente tem que encorajá-los, né? Porque eles têm muito caminho pela frente. E se a gente estiver no lado deles, orando e fazendo com que eles sigam os mesmos passos que nós, acredito que Deus iluminará sempre. E Deus está sempre ao nosso lado. A minha filha, ela aprendeu a rezar. Ela tem 4 aninhos. Ela aprendeu a rezar a oração do Santo Anjo. E ela reza com uma fé assim imensa, sabe? E a gente sabe que eles têm essa conexão assim também no modo deles, né? E eu sei que dentro dela ela é inocente, ela não sabe o que ela vai percorrer ainda na vida. E eu como mãe, meu dever é estar sempre do lado dela e rezando cada vez mais para que Deus ilumine os passinhos dela também. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa. Acho que sim, acho que vão querer sim, Kelly. Que relato lindo e verdadeiro. Obrigada por você compartilhar conosco essa palavra que estava aí na tua frente e que foi tão expressiva e tão significativa para a tua vida e para todas as nossas vidas também. Eu vou deixar aberto, aconteceram algumas coincidências aqui, mas eu vou deixar para vocês antes falarem e compartilharem. Hum. Eu gostaria de compartilhar. Então, essa mensagem da Kelly, ela é um alerta e é uma técnica, né, de que nós saibamos como proceder nos dias em que o medo estiver ao nosso derredor. E como diz uma passagem da Bíblia, a mulher sábia edifica a sua casa. Ela ora pelos seus filhos, pelo seu lar, pelo seu marido. E eu acredito que nós estarmos atentas a tudo que está ocorrendo com a família é um dom de Deus. Então, que cada vez mais nós possamos estar conectados e orando e pedindo para que Deus esteja conosco e que a fé nunca se acabe.
que nós consigamos passar isso adiante, ensinar essas técnicas para os filhos, para que eles ensinem para seus filhos também. Muito obrigado, Kelly. Kelly, eu achei muita coincidência, porque eu passei o final de semana inteiro sem, bem rapidinho aqui contando para vocês, mas o meu celular deu um pânico, nunca tinha acontecido isso na vida, e desde quarta-feira eu tô sem celular. E claro que no primeiro momento a gente fica apreensivo, né? São as coisas, aflições da vida, coisas normais. E eu tô usando um exemplo bem do dia a dia, porque às vezes você fica colocando, né? Tá, e agora que eu vou fazer tudo que eu preciso acessar tal coisa, eu preciso conversar com tal pessoa, e de repente você fica ali no estado de aflição para uma coisa da vida e acreditando que aquilo talvez não pudesse acontecer. Mas quando a gente tem essa confiança de entender que toda e qualquer lição, ainda que a gente não queira passar por aquilo, toda e qualquer lição, toda e qualquer experiência é uma lição e que tem aprendizado por trás, isso traz uma calmaria e uma tranquilidade que a gente consegue se libertar e ter autoridade sobre o medo. É, por coincidência ou não, ontem, desde quarta, então, eu tô com o celular assim, e eu tava curiosa para saber em que momento que o celular voltaria, né? A única coisa que eu pensei foi assim, poxa, domingo eu não vou poder postar do Amando, que eu sempre posto domingo à noite, do Amando e do Evangelho que a gente faz em casa há anos já. Mas tudo bem, eu falei, se não é para, né, entendi que se não era para fazer isso também não iria ter problema nenhum. Mas ontem era 10 para as 7 da noite e né, o meu celular não funcionou, mas eu estava na lida de tentar conseguir passar os dados para um outro celular. E esse celular ficou 3 dias carregando e download, 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 nunca load. E ontem, 10 para as 7 da noite, 10 minutos antes do nosso evangelho, o celular retornou. E aí a primeira mensagem, que eu usei o celular para colocar a primeira mensagem, foi no Armando. E veio no meu coração justamente isso, esse sentimento do medo e do amor. Dessa energia da gente estar conectado com o amor, mais do que o medo. Então, eu vou dizer para vocês uma coisa assim que é bem pessoal. Não sei quantos de vocês conhecem o Enneagrama, mas cada um tem um vício emocional. E o medo é um vício emocional. Às vezes a gente fica muito paralisado ali, naquele vício, sempre preocupado, sempre achando que o pior pode acontecer e não aceitando quando aquilo que a gente quer, gostaria que tivesse acontecido, aconteceu. Às vezes é uma ferida que dói e a gente continua vibrando no medo, né? Se Deus já me tirou isso, o que mais que Ele vai tirar? O que mais que Ele vai querer? E a gente continua no medo. E a gente precisa ter autoridade sobre isso, para entender que o medo realmente não é divino, não vem do alto, e que a única capacidade que nos diferencia dos animais é o pensamento. E o pensamento é uma produção da mente. Então, que a gente tem que ter, sim, como você falou, autoridade sobre isso. Agradeço pela palavra, pela sincronicidade, por você falar tanto do medo, que para mim já foi uma das coisas que mais assolou a minha vida, ainda assola, mas como você colocou aí no final, né? Quando a gente tem medo, a gente precisa estar mais conectado a Deus, ler a Bíblia, pedir para que alguém esteja junto, orando, e é a forma mais eficaz da gente conseguir se blindar e se fortalecer. Agradeço muito. Eu Temos que ainda agradeço. 2 minutos. Julie, Eu vou falar porque eu também achei, falando sobre sincronicidades, né? Eu acho que esse tema realmente deve estar bem forte aqui nesse grupo. Sexta-feira passada eu fiz uma live e um dos versículos que eu trouxe na live foi aquele versículo: onde há amor, não há medo. E eu falei exatamente sobre isso, né? E aí eu comentava que muitas vezes a gente entra no conformismo, né? A gente está tão desconectado de Deus que a gente entra no conformismo e a gente tem aquelas falas que diz assim: ah, não tem como não sentir medo. Todo mundo vai sentir medo e vai com medo mesmo. E aí eu estava contando que eu acredito, claro, que na nossa humanidade a gente vai experienciar o tempo todo medo, mas que quando a gente consegue estabelecer uma conexão real e verdadeira, realmente o amor, né, que é essa conexão com Deus, expulsa todo o medo. E eu contava que quando eu fiz todo o meu processo de transição lá em 2021, né, e eu me mudei e vim para cá, daí eu dei vários exemplos, né, mas um dos exemplos que eu dei é que quando a gente se mudou para cá, que foi meu marido, né, que veio trabalhar, ele não tinha nem passado da experiência ainda. E eu lembro que meu pai dizia assim: mas calma, espera, não vai ainda, ele ainda nem passou da experiência. E eu vim pra cá, ele não tinha nem passado da experiência, eu já tinha vendido minha casa, eu já tinha vendido meus móveis, eu já tinha vendido meu carro.
e eu já estava aqui. Em nenhum momento eu senti medo. Medo, meu Deus, e se não der certo? O que a gente vai fazer? Para onde a gente vai? Já vendi a casa. Em nenhum momento eu senti medo, porque eu senti uma certeza muito grande de que era para eu estar fazendo aquele movimento. E eu me lembro que foi um momento que eu estava muito conectada espiritualmente, né? E só que é difícil, né? Como é difícil a gente manter essa conexão profunda, né? E isso é só um exemplo, né, para a gente entender o quanto a gente é conformado com a nossa falta de fé e de conexão em Deus. Então, assim, realmente, onde há amor, não há medo. Mas, ao mesmo tempo, a gente experimenta tanto medo que isso nos mostra o quanto a nossa caminhada é longa, né? O quanto a gente precisa se fortalecer na fé, o quanto a gente ainda precisa se conectar. Então, que a gente não se conforme, né? Que a gente não se conforme com o medo. Eu acho que talvez essa é a palavra, né, de hoje. Você falou muito sobre autodomínio, né? Então, que a gente não se conforme com o medo e que a gente entenda que quanto mais a gente se conectar com Deus, mais a gente se conecta com o amor. E que a Bíblia é muito clara em dizer que onde há amor, não há medo, né? Então, é porque não é para existir o medo, embora muitas vezes a gente se conforme, né? Claro que a gente precisa avançar com medo, né, mesmo, mas a gente precisa se conectar mais, senão a gente fica só achando que a vida é sobre se movimentar com medo, mas não, a gente precisa ir mais, a gente precisa avançar, ir à frente, ir para a frente, mas também a gente precisa ir mais fundo, né? A gente precisa se aprofundar mais também na espiritualidade, né? Eu acho que antes mesmo da nossa evolução ser material, ser resultado, ser a nossa evolução aqui, ela é espiritual, mais do que qualquer outra coisa, né? Então que a gente possa lembrar disso todos os dias, né? Porque às vezes a gente fica correndo atrás de tantas coisas e a gente esquece do principal, que é a nossa conexão espiritual. É isso. Obrigada, Julie. Nós estamos 2 minutinhos, então, Kelly, você deseja fazer uma prece final, alguma coisa final, uma oração? Desejo sim. Muito obrigado pelas contribuições. Obrigado, Ju. Obrigado, Dai, também. E agradeço desde já a todos que estiveram presentes também, que de uma forma ou outra se conectaram nesse momento. Eu tenho uma breve frase, então, para a gente encerrar nosso amando e para a gente iniciar uma semana de muita luz e fé também. Pai Celestial, ensina-me a orar por mim, por meu marido e por meus filhos. Abençoa cada um de nós com o conhecimento de quem tu és e ajuda-nos a viver de acordo com os teus preceitos, de modo que possamos permanecer no caminho que estabeleceste para a nossa vida. Capacita-nos a reconhecer os dons e os talentos que nos concede e a seguir tuas orientações à medida que nos desenvolvemos como mães, maridos e filhos. Deus abençoe a nossa semana, que seja uma semana de muita luz e fé para todos nós. Amém. Bem, que lindo, Kelly. Vamos aqui finalizar com a nossa música. Essa é uma boa forma de a gente deixar o medo distante, colocar músicas que levem a nossa. Tá saindo áudio? Apareceu um jovem galileu. Personificação do amor. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Naquelas praias
naquele mar, naquele rio, em casa de Zaqueu, naquela estrada, naquele sol, e o povo a escutar histórias tão bonitas. Seu jeito amigo de se expressar enchia o coração de paz tão infinita. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Uma ótima semana de muito amor e muita fé. Nós possamos continuar na vida de Em plena todos os dias. rua, Um beijo no coração naquele de todos. chão, Kelly, obrigada por hoje. Bom, amanhã. naquele poço, em casa de Simão.